Fala rapaziada, começou a semana, segunda-feira com Bastidores da Bola, a gente vai trazer algumas informações importantes, claro que vamos repassar tudo que rolou no final de semana em se tratando dos jogos que foram reduzidos em função da Páscoa, mas teve jogos e jogos importantes, jogos finais, vamos estar trazendo aqui para vocês e é claro, aquele pitaquinho no mercado da bola. As contratações, tudo bem, Felipinho? O mercado está movimentado para o Campeonato Regional. Eu tinha falado na quarta que eu ia trazer na sexta um material sobre possíveis equipes. Eu me esqueci que sexta era feriado, mas na próxima quarta, nessa semana, eu trago aí as equipes que participaram no ano passado e as prováveis que podem participar ou não esse ano, para a gente poder começar aí já fazer uma matemática, fazer um cálculo de quantas possíveis equipes pode ter no Campeonato Regional esse ano. Mas contratações tem bastante, o mercado está movimentado. Lembrando a todos que no ano passado foram 19 equipes. Exatamente. Né? Temos pelo menos a expectativa de manter o mesmo número. Mesmo número. Né? Mas a gente vai trazer quarta aqui todas as projeções para vocês acompanharem. Para quem estiver aí na audiência e souber de alguma equipe que está pensando, que tu ouviu falar, já manda para a gente vai entrar em contato para chamar, especular, averiguar, ajudar de alguma forma para que possa participar do Campeonato Regional. Um campeonato tão grande que tem aqui no nosso Vale do Taquari. Futebol amador respira aqui no Vale. Depois dos nossos patrocinadores, a gente fala muito sobre isso. Estude onde e quando quiser, com acesso a uma plataforma virtual intuitiva. Com a Uninter, você investe no seu futuro, com facilidade e qualidade. Uninter.com. Joalheria e ótica Conventos, lá no bairro Conventos, na principal do bairro. Se tu tá indo para Forquetinha, é à direita. Se tu tá vindo de Forquetinha, é à esquerda. Então, passa lá, tu vai ver uma fachada linda. Para tomar um cafezinho, para negociar com a Jaque, com o Vini, com o Legume. Tem óculos de sol, óculos de grau, aliança, anel, tudo. E tu pode fazer em 10 vezes no cartão, sem juros. Joalheria e ótica Conventos. E dizendo que eu vi no Bastidores, tem aquele descontinho famoso. Há 40 anos, a Imogel Construtora Incorporadora faz parte da história do crescimento da cidade. E é claro, se você precisa daquele espacinho que tu sempre sonhou, aquele terreno do teu sonho, pensou o terreno, pensou Imogel. Bruniza Serviços Elétricos, também em Conventos, o Fábio e a Cátia e toda a equipe estão lá atendendo, trabalhando a mil pelo Brasil, seja empresa, seja residência, tudo, especialista em R12 e ainda especialista em toda a questão de automação de casas, indústrias, e aquele reparo elétrico, aquela troca de chuveiro, aquela manutenção na fiação, segurança e qualidade é com a Bruniza Serviços Elétricos. Falar em qualidade, vamos falar de Círio Automóveis, né? Porque é a referência em veículos aqui na região. Tá precisando trocar de carro? Leva o seu lá no Círio, faz aquela avaliaçãozinha, né? E aí analisa. Agora, se tu chegar no cash lá também é bom também. Que né? Isso, né? Então, procure o Círio, o Maravilha, o Dé, a equipe Círio Automóveis te aguardando. Qualidade também tem aonde? Sulfril, o melhor em refrigeração. Para ti que está pensando já, eu sempre falo, eu falo e repito várias vezes. Para ti que está pensando em reformar o teu mercado, o teu açougue, a tua padaria, ou está pensando em empreender do zero, fala com a Sulfril. Fala com o Léo, com o Ricardo. O negócio lá é correto, é de qualidade, é de procedência, data de entrega é a prioridade, o pós-venda é diferenciado e aquela condição facilitada para te poder negociar com a turma da Sulfril, que eu tenho certeza que vai ficar aqui, ó, padrão, tu vai vender muito mais com a Sulfril, o melhor em refrigeração. Toyotec, a gurizada conhece de Toyota. Tu tá precisando dar aquela saidinha? Não sai sem antes dar uma olhadinha, né? No carro sempre é importante. E a turma da Toyotec tem as melhores soluções para o seu Toyota. Os caras são especialistas no assunto. Então, faça a sua revisão na Toyotec. Bom, vamos lá. Falando né, dos jogos do final de semana, eu vou listar aqui os que não tiveram, tá? Campeonatos que não tiveram. Cruzeiro do Sul, Intermunicipal, Arroio do Meio, Estrela, Taquari e Bom Retiro não teve competição por conta do feriado de Páscoa. Né? Então, a Liga, os municípios, os jogadores, Imigrante também não teve, né? Imigrante teria, depois acabou mudando de ideia. Lá foi uma discordância dos clubes. Na verdade, metade dos clubes queriam. Outra metade não queria, ou seja, deu 3-3. E aí, dentro de uma lógica lá, o empate faria com que a rodada acontecesse. Mas a turma resolveu lá melhor, né? De repente na Páscoa e tal. Então, jogaram um pouquinho mais à frente, mas segue nas próximas rodadas aí, nos próximos finais de semana, o Campeonato Municipal de Imigrante. Os que tiveram em Boqueirão, o São José venceu o 5 de junho por 5-1 na categoria titulares e nos aspirantes, o São José venceu novamente por 4-2 a equipe do 5 de junho. Lá em Nova Brécia teve o primeiro confronto da final. Né?
E tivemos os seguintes resultados: Esperança 1, Imigrante 0, isso na categoria de aspirantes, e nos titulares o Botafogo venceu o Imigrante pelo placar de 2-1, jogo da volta no próximo final de semana em Jacarezinho. E em Encantado teve o último jogo da classificatória, o Ouro Verde perdeu por 1-0 para o Barrense, o Lago Azul e Cruzeiro 0-0 e o Navegantes e União 0-0. Lá em Encantado a turma não quis muito fazer gol, estava meio econômica aí, feriado de Páscoa, a galera estava economizando. E o outro jogo que aconteceu foi o jogo que estivemos no sábado, um jogo muito bom, né? A primeira final dos dois times que são os maiores vencedores lá do município de Progresso. O Gaúcho tem 10 e o Flamengo de Xaxim tem 8. Te confesso, Felipe e audiência, que eu achei que o Gaúcho, por tudo que passou no campeonato, por toda a questão de estava desclassificado, classificou no último chegaria jogo, mais fortalecido, né? Com mais casca. Mas o próprio Robledo falou em entrevista para mim, dizendo que ficou surpreso, que não parecia que o time estava jogando uma final, né? Não, o time foi meio apático, meio campo. A gente sabe que o futebol em geral, seja profissional, amador, enfim, meio campo ele manda no jogo. O resultado ele foi construído assim muito ao natural, né? Exato, o jogo foi fluindo para o Flamengo assim com muita naturalidade. O Gaúcho, por jogar em casa, por tudo que passou, pelas dificuldades, e mostrou em alguns momentos força, né, e recuperação, mas não foi o que a gente viu na primeira partida. Eu achei que ontem o Flamengo ia passar um pouco de trabalho, e eu até falo por quê, porque o meio campo do Flamengo é uma das uma peça-chave nesse campeonato para a equipe do Flamengo, que tem o Zé Matheus, o Dudu Piffer, que acabou tendo a lesão, e é aí que eu vou chegar, e o Guina. Ontem jogou o Samuel Cagliari, no sábado, no lugar. E na minha avaliação, acho que vai baixar um pouquinho a qualidade. Por quê? Porque o Dudu é um cara que entrega muito em campo, taticamente, fisicamente, tecnicamente, é um ótimo jogador, mas o Samuel entrou, deu conta do recado, jogou muito bem, foi peça fundamental no meio campo do Flamengo no sábado, que para mim foi o diferencial. Claro que o Dentinho foi eleito craque, acabaram com o jogo, mas o meio campo do Flamengo, a tática que o Boris, que a turma fez lá, o meio campo ele acabou engolindo o meio campo do... fazer uma reposição com atletas da casa sempre é mais difícil, né? Porque às vezes tu não consegue trazer um de fora, tu vai buscar na tua relação lá de qualidade outro jogador. No caso ali tinha que repor alguém da casa, né? E só pegando esse gancho do Dudu, conversei com ele, com a mãe dele no sábado, tá usando a proteção, foi no Dr. Jamil Bargold, que é o nosso parceiro aqui do esporte, então para ti fica mais um adendo aqui, que tá com aquele problema do joelho, aquela dorzinha, qualquer junta, vai lá no Jamil, e não, a princípio não teve nenhum rompimento de nada, né? Foi só realmente a pancada, a batida. Ele vai fazer uma ressonância, fez uma ressonância novamente essa semana, deve sair os resultados para ver se vai precisar operar, aquela coisa toda. Mas estava lá, tá torcendo, estava com o grupo, estava com a família dele lá, então melhoras aí pro Dudu, que é um cara fenômeno. Estava cotado para jogar no Estudiantes, no regional, nos aspirantes, né? E agora, talvez, se tiver que fazer cirurgia, não vai ficar apto, né? A tendência é que não fique apto, mas até a mãe dele falou, não, falei para ele, a gente vai tratar, vai curar e vai voltar no que vem de novo, mais forte ainda e tudo mais, porque é jovem, é novo, né? Então, um abraço pro Dudu. O Flamengo, e aí pega o gancho que o Robledo falou, né? O time não fez falta do Gaúcho, um meio campo apático, Felipe Gedós muito abaixo já, acho que o terceiro ou quarto jogo jogando lá em Progresso, que ele tá um nível abaixo. A informação que eu tenho é que ele tá vindo ou tá tratando uma lesão em meio aos jogos, né? O Bagé não pôde ir por conta que foi jogar em outro campeonato, deve estar sábado, e no próximo sábado a gente vai transmitir o jogo lá, né, com imagens, e o Robledo falou que vai ter mudança. Os jogadores de fora, taticamente, provavelmente ele vai fazer uma mudança, até porque o Gaúcho precisa vencer, né? O empate favorece o Flamengo, então o Gaúcho tem que ganhar, assim como fez contra o São João, para levar as penalidades, né? Então deve ter uma mudança. O Bagé... Eu acho que assim, dentro do discurso do que a gente viu do Robledo, ele entendeu de que, e é o que a gente entendeu também, ou há uma mudança muito bruta, assim, e eu sei que só tem uma semana para fazer isso, não é fácil, né? Eu acho que ele vai ter que mudar as peças, e pelo que eu entendi, muda também quem vem de fora, vai ter que de alguma forma acrescentar um pouco mais de qualidade, talvez distribuir melhor a condição dos jogadores que vêm de fora do município, e os caras da casa precisam também dar uma resposta melhor. E aí é engraçado essa questão do que eu falei do Gaúcho engolir, não me entendam mal, porque do lado do Flamengo, na verdade, do lado do Gaúcho, o Fabrício e o Vermelho foram os melhores jogadores da equipe do Gaúcho. O que correu o Fabrício, principalmente na parte do meio para frente, e o Vermelho do meio para trás marcando, o Vermelho é uma loucura. Se todos os jogadores tivessem a
a vontade que o Vermelho tem de jogar, seja amistoso, seja qualquer... O time do Gaúcho era 20 vezes campeão já. E ele como volante, eu gosto dele mais de volante como zagueiro. E eu acho né? que a posição que ele mais desempenhou até hoje no futebol amador, o seu melhor papel, né? O seu melhor futebol, como volante, como primeiro homem. O cara caçador, marcador, ele marca muito bem, ele entrega a bola muito bem. De vez em quando ele ataca também muito bem, então eu acho que nisso não deve mexer, deve ser a dupla ele e o Fernando Hitzel. Eu acho que ele vai mudar ali do meio para frente, né? Não sei se vai ter o homem de referência, que foi o Edgar, que estava apagado, até porque teve o Dani Lucini na cola dele, né? Que é um baita de um jogador também. E aí tem um detalhe seguinte, a bola precisa chegar também com qualidade, né? Então, às vezes, tu não adianta tu ter lá o melhor camisa 9 e a bola não ter... Ela precisa chegar lá. Né? Por exemplo, o Felipe Gedós é um cara, a gente sabe que ele gosta de ter o controle do jogo, mas ele vinha muitas vezes atrás dos volantes para pegar a bola. E aí ficava um espaço entre o meio, o campo e o Edgar. Então, muitas vezes... Ele pegou a bola quebrada lá na frente, sozinho, dominava, até fazia o giro, não tinha ninguém para aproximar. Então faltou um pouco, mas eu acho que o Robledo vai ter a semana toda para pensar aí. Como eu falei, sábado a gente conta a história, teremos um campeão. O Flamengo está com uma mão na orelhinha, falta outra. O Gaúcho quer tirar as duas mãos e ficar com ele, né? Então a gente vai saber quem vai ser o campeão. Com imagens pelo nosso canal do Independente Esportes, pela Rádio Independente, você acompanha o segundo jogo lá em Xaxim para Flamengo e Gaúcho. O Flamengo venceu o primeiro por 3-0. Vamos combinar. O Gaúcho vai ter que ir para superação. É isso aí, é isso aí. Como fez o campeonato todo, né? Exato. Como fez o campeonato todo. No domingo, a gente segue com o Amador, a gente vai estar em 32, né, Felipe? Isso aí, já falei com a turma lá, vamos estar trazendo todas as emoções do Campeonato Municipal de Arroio do Meio, que a gente já vem falando sobre a qualidade que é o campeonato, assim como é também de Progresso. Arroio do Meio também é um campeonato muito forte. E começa, então, as semifinais, lembrando, né? Elas vão ser divididas. Isso aí. O primeiro confronto é nesse domingo. Final única, né? Exatamente, né? Então, vai ter, no primeiro jogo, o time do Cruzeiro de linha 32 recebendo a equipe do União. No outro domingo, aí nós teremos o confronto, então, entre o Forquetense e a equipe do Rui Barbosa. O primeiro jogo acontecendo na casa do Rui Barbosa e depois, né, mais à frente, na casa do Forquetense. Forquetense acabou terminando na segunda colocação, União foi o primeiro, então União pega o quarto colocado, o linha 32, e também tivemos esse enfrentamento do Rui Barbosa contra a equipe do Forquetense. E agora vamos às contratações. As contratações, elas seguem. Antes eu quero só dar uma informação importante. Falei hoje de meio-dia com o Xande Córdoba, né, que sempre me responde, me recebe muito bem. Um abraço para ele, é nosso ouvinte aqui do Resenha, do Bastidores da Bola. Perguntei para ele sobre o campeonato regional. Sabia que tinha muitas equipes que entraram em contato e ele me confirmou essas equipes todas que entraram em contato com ele para jogar o regional. Ele tinha a ideia de jogar o campeonato regional esse ano, de voltar para o Amador. Ele que estava no Avenida no segundo semestre, ele jogou a Série A do Campeonato Gaúcho pela equipe do Avenida, fez boas partidas, jogou muito bem, mas me disse que o Serrano era o time que ele jogaria lá com o Arley, até ele comentou, no ano passado, isso, né? E esse ano também ele falou, cara, se eu voltar pro Amador, o primeiro time que eu vou jogar vai ser o Serrano, porque eu devo essa palavra pro seu Arley, né? E aí ele assinou com o Monte Roraima da Série D, vai jogar lá Série D, porque o projeto do time é muito bom, financeiramente para ele foi muito bom, estruturalmente é muito bom. E a Série D avança. Exato, e aí tem a questão que ele falou, cara, esportivamente para mim é a vitrine, né? Eu ainda tô bem, ele é novo, tá bem de perna pra caramba, fisicamente é um ótimo jogador, então a gente não vai ver o Xande esse ano no Campeonato Regional. A Série D que começou nesse final de semana, inclusive conversei com o Gelson ontem no programa, o Guarani começou com derrota, né, lá no Cianorte, é jogo difícil lá, né, perdeu por 3-1, Série D começando agora e ela se estende, então o conflito de datas aí não permite que ele jogue o segundo semestre do Campeonato Regional. E aí, seguindo na linha de contratações, o Estudiantes acertou mais 2 nomes, né, o Darlan eu tinha falado na quarta-feira passada, está confirmado, um rapaz que fez uma boa competição em Ibirapuitã, se eu não me engano é o nome da localidade. É um jogador que não jogou o Campeonato Regional, mas se fala muito bem para esses lados, Putinga, Relvado, enfim, onde ele joga, se fala muito bem dele. E o outro é o Leozinho. Leozinho que, para quem não lembra, jogou no Gaúcho ano passado. Ele pode jogar como ponto, como lateral esquerdo, canhoto, muito rápido, muito habilidoso, baixinho. Então são 2 nomes aí que o Estudiantes acerta. Agora eu vou dar uma opinião minha, pessoal, tá? Não sei se o Felipe concorda. Eu acho, tá? Fica o recado aí para quem nos acompanha, Legume ou diretoria do Estudiantes, enfim, que o Estudiantes não pode perder o Alan.
Dortzbach é o sobrenome dele. Ele que foi um dos destaques da equipe no ano passado no Campeonato Regional, junto com o Carlão. Defensivamente, o Franklin foi o Franklin, na verdade, que achou esse menino. Na verdade, o Franklin bancou a participação dele no ano passado, né? Porque se tinha uma ideia de time, depois se viu que as dificuldades eram grandes, e aí o menino foi encaixado ali pelo lado esquerdo. Jogou muito bem. E jogou muito bem. É um ótimo jogador. Tá? A informação que eu tenho é que ele não deve jogar aspirantes, quer jogar a categoria titulares. O Estudiantes ainda não sabe se vai ou não contar com o jogador. E aí tem mais, tu sabe que aquela coisa, quando tu mexe no mar ali, tu mexe no sangue, os tubarões, eles... É isso aí. Então tudo atiçadinho, né? E aí tem mais 3 equipes, que eu não vou falar o nome, obviamente, mas que eu tenho informação concreta que essas 3 equipes querem contar com esse jogador. E aí ele está esperando a resposta dos Estudiantes, né, para ver se fica ou não. Se não, ele vai pegar novos rumos. Se caso acontecer, para mim é uma grande perda do Estudiantes, porque é um jogador da casa, é identificado com o clube e é de ótima qualidade. Para mim, vai ser um dos destaques do campeonato se caso jogar como zagueiro do lado esquerdo, porque é muito difícil a gente achar zagueiro da perna esquerda, e ele atua também como lateral. É que ele tem recuperação, joga, vai bem por cima. É meio parecido... Tem boas obviamente que dada as devidas proporções, ele a gente brinca, o Vieri, né, do Grêmio, é um jogador jovem, boa recuperação, ataca bem, defende bem, então o Alan é um grande jogador, e eu tenho certeza que depois que a gente falar aqui, vai ter mais equipes que vão olhar com outros olhares. E, enfim, como eu falei, o Estudiantes é a ficha 1. Caso não fechar com ele, não ficar com o jogador, caso o Leigo falar, tenho outras ideias, né? Enfim, segue teu rumo, boa sorte, ele vai ter rumo certamente em qualquer outra equipe, porque é um grande jogador, o Alan. E o Serrano segue, né, nas contratações, o Ian Peter, é mais um jogador, o Ian que teve no Guaporé ano passado, seleção brasileira, internacional, um jogador muito promissor que acabou não vingando ou não ficando no profissional, vai defender esse ano as cores da equipe do Serrano, do Arley, que está se mexendo bastante, está contratando, já tem... Time forte o Serrano. Já apresentou o Canu, já apresentou Yuri Negão. Não apresentou ainda, né? Nós aqui. O Diego Costa. Nós tratamos de apresentar. Isso, quem mais? O Rondinelli, o Didi, o Arthur, o Diego Costa. Diego Costa, o Giacomoli. Enfim, então são manutenções importantes. Mas, por outro lado, perdeu, que para mim foi uma surpresa, o Paizão, né? Paizão, o Dorigon, que era um jogador que... Caju, né? O Caju, que sempre jogou no Serrano, né? Sempre teve lá ele o Pelego, né? O Peleguinho. E foram os 2 jogadores que foram contratados pela equipe de Juventude de Guaporé. Que o técnico Banhara... São homens de confiança do Banhara, né? Exatamente. São homens de confiança do Banhara. O Juventude também está montando um bom plantel, a gente já trouxe alguns nomes aqui. O Caju e o Peleguinho. Então lá o Peleguinho acho que a gente já tinha trago lá no começo do ano. Mas o Dorigon me surpreendeu quando eu fiquei sabendo, até fui atrás de informações. O próprio Arley falou pra gente, né? Eu me recordo que o Peleguinho, um dos primeiros clubes também a procurar ele foi o Brasil de Marques, né? E aí o Brasil já tinha recebido a informação de que ele estava acertado lá. Agora tem que ver a questão do Pelego por conta do 7 de capitão, né? O 7 de capitão existe a possibilidade forte de voltar para o campeonato regional. A informação que eu recebi é que o 7 vai confirmar sua participação. E aí a gente vai ver se não vai abalar as estruturas do Peleguinho, né? Mexe com o emocional. Exatamente, é um jogador identificado, a família dele, o pai dele, é todo mundo envolvido. Mas pelo que eu entendi, ele tá é um cara de palavra, né? Um cara tá fechado. Então o Caju aí, para surpresa de muitos, deixa o Serrano esse ano, e a tendência é que deva vestir as cores, deva defender a equipe do Juventude de Guaporé. É claro que pode haver uma mudança, quem sabe a gente não sabe, porque é dinâmico, né? Quando vê hoje o Caju vai olhar e vai dizer, mas eu queria jogar no Serrano, vou voltar. Fala com o Arley, é óbvio que é um cara que vai ter mercado, porque é um grande do volante. Então, algumas movimentações aqui do mercado. Quarta-feira, essa semana, certamente vai ter mais alguém. Até o Campeonato Regional a gente vai trazer. E falta muita informação, falta a gente trazer informação do imigrante de Nova Brécia, do São Luís de Venâncio Aires, da CESP... Tem muita coisa. Vários clubes. Então, Poço das Antas, enfim, 11 amigos. A gente vai trazer aqui na quarta-feira uma lista, como eu falei, das equipes que participaram no ano passado e das prováveis equipes para a gente começar a calcular, começar a ter uma ideia aí de quantos participantes terão. A gente estipula, o próprio Vianney estipula mais de 20. Mais otimismo, assim, se falou até em 25 equipes, né? A gente espera que sim. Lá, mas vamos torcer para que sim. No sábado a gente entrevistou a turma do Inter da Conservas, né?
que está fazendo uma força porque não tem sede, então fica mais uma vez o recado aqui para a Prefeitura de Lajeado, enfim, o pessoal do esporte para poder ajudar de alguma forma, né? Ou pelo menos tentar entender o problema do pessoal e de alguma forma orientar também. Exatamente. Então, sempre é importante. Então que possa conseguir, aí, a gente possa, quem sabe, ter mais um representante de Lajeado e um time que tem uma camisa pesadíssima aí no Campeonato Regional deste ano. Fechamos a conta? Fechamos a conta. Tu deixou o teu like? Nós não pedimos o like. Não, antes, mas né? é que assim... A gente não vai pedir, né? Tem que botar ali. Vamos deixar o likezinho. Chegou, deixou o like. Chegou, deixou o like. Chegou, deixou o like. Fechou? Tá bom? Tamo junto. Aquele abraço. Até quarta. Um forte abraço. Agradecer a audiência lá de Progresso, que foi Fenômeno. maravilhosa. Fenômeno. E sábado estaremos lá para contar mais uma vez as emoções do Municipal. Valeu, gente. Um abraço. Tamo junto. Tchau.